E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado, tá? A ideia desse vídeo, como tá expresso aí no título e na capa, né, é falar um pouco de jogadores que estejam em fim de contrato, que o Cruzeiro poderia buscar para reforçar o elenco durante essa temporada 2025. Lembrando que eu estou falando de jogadores que estão em fim de contrato agora no mês de junho, e o Cruzeiro poderia assinar um pré-contrato, né? Já pode assinar um pré-contrato nesse momento e trazer esses atletas de forma gratuita, ou seja, você não tem que pagar nada ao clube onde eles estão registrados no momento. Mas isso não significa que é uma contratação de graça, né? Como vimos recentemente aí no caso do Dudu e tudo mais. Às vezes o de graça pode sair muito caro, tá? Porque quando você busca esse tipo de jogador, você além de acertar com ele o salário, costuma acertar também a questão de luvas, que é de certa forma comprar do próprio atleta os seus direitos econômicos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma pequena lista, 6 nomes, com mais um depois, que eu vou fazer algumas ressalvas também. São 7 nomes no total, então, de jogadores que eu acho que o Cruzeiro poderia buscar, porque tem lacunas aí no plantel, tem necessidade e possibilidade de reforçar também. Antes dos nomes em si, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários, né, para deixar a sua opinião. Se você tiver outros nomes a sugerir também, fica à vontade, tanto no que diz respeito a setor do campo, posicionamento ou ao atleta propriamente dito, tá? Esse QR Code bonitão que está na tela aqui é das lojas do Cruzeiro, que é patrocinador aqui do canal 6x1. Então, se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, pode fazer diretamente pelo QR Code ou pelo link que está na descrição. Lembrando também que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui também do canal 6x1. Se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, priorize a Betfair, até por ser a única casa de apostas que efetivamente investe e bota dinheiro no nosso clube. Então vamos começar a nossa lista e justamente pela primeira posição do campo, né? Goleiro. Muito se questionou o Cássio aí, algumas falhas, outras boas atuações e tudo mais. Cássio tem sido um goleiro irregular, mas é fato que ele já completa nesse ano 38, tá? O Cássio já é um goleiro bem experiente e eu acho que seria interessante para o Cruzeiro contratar um outro goleiro para disputar a posição, tá? Não é que o Cássio vire banco, não necessariamente. Eu acho que teria a necessidade da gente ter uma sombra, um goleiro para disputar a posição, e nesse cenário eu acho que tem um goleiro muito interessante, que é o Maílson. O Maílson que completa 29 anos agora no mês de agosto, ele pertence ao Al Tawon da Arábia Saudita, jogou 28 partidas na temporada, sofrendo 32 gols. Ele foi revelado no Sport, né? Jogou por lá até 2022, quando foi negociado para o futebol saudita. Quem acompanhou o Sport aí jogando nas últimas temporadas, né? Seja na Série A, seja na Série B, o Maílson é um goleiro que ganhou a condição, se tornou titular depois que o Magrão, né, aposentou, o Magrão que era um ídolo do clube, e o Maílson foi um goleiro que marcou seu nome ali na história, tá? Catava muito no esporte, teve inclusive campanha de Série A que o esporte foi rebaixado tendo uma das melhores defesas do campeonato, e o Maílson com grande destaque nesse processo, inclusive. Aí, em 2022, o time estava na Série B, ele estava fazendo um bom campeonato, apareceu a proposta saudita, né? Certamente um salário muito interessante para o atleta, e ele foi jogar então no Al Tawon, onde está nesses últimos 3 anos. Até vi uma entrevista do Maílson que ele fala, por exemplo, que não descartaria um retorno ao futebol brasileiro. Essa entrevista foi no início do ano, lá para o pessoal da ESPN. Não descarta um retorno ao futebol brasileiro e tudo mais, que o clube onde ele joga na Arábia Saudita é inclusive um clube muito distante, né, geograficamente mesmo dos principais centros, então era um pouco complicada a situação ali. Enfim, tá? Então, assim, acho que é um goleiro que poderia ser buscado, é um goleiro que tecnicamente tem muitos recursos. O maior problema que eu enxergo aí para essa contratação é a questão da concorrência, né? Certamente outros clubes também vão ter interesse, é um cara que tem um salário importante, não viria ao Cruzeiro para ganhar um salário de Léo Aragão, que hoje é o goleiro reserva do Cruzeiro, tá? E tem um outro ponto, ele sofreu uma lesão em fevereiro, uma lesão muscular, não deve ficar afastado por muito tempo, mas não joga desde fevereiro por causa dessa lesão, tá? Mas é um goleiro que foi bem na Arábia Saudita, nas últimas temporadas, inclusive, se destacou até em cobranças de pênalti, é um goleiro de 1,97 m de altura, eu acho que é um goleiro bem interessante, tá? Se o Cruzeiro quiser reforçar essa posição, pode trazer, inclusive, esse jogador que está em fim de contrato lá na Arábia. Com relação à zaga, eu fiquei um pouco em dúvida, né, se valeria a pena o Cruzeiro trazer um outro jogador ou eventualmente apostar nos seus jovens aí da categoria de base. A gente tem o Janderson
tendo as primeiras oportunidades, o Bruno Alves também fazendo um bom trabalho lá no Sub-20, né? Lembrando que no plantel do Cruzeiro hoje, a gente tem aí o Fabrício Bruno, o Vidalba e o Jonathan Jesus, né? Tem o Gamarra também, que é uma quarta opção, um jogador que veio por empréstimo, uma contratação barata, que tem jogado do nível do que custou, né? Muito pouco, quase nada nas atuações que teve, ele não foi bem. Então, o Cruzeiro, na minha avaliação, precisaria ali de mais um zagueiro e até um zagueiro experiente, tá? Inclusive, eu vou trazer duas opções aqui, dois nomes, que são zagueiros já com uma idade um pouco mais avançada, porque o Cruzeiro não tem a necessidade de rejuvenescer o setor, né? O Fabrício Bruno é um zagueiro aí experiente e tudo mais, mas ainda com muitos anos de carreira pela frente. O Vidalba já está na casa dos 30 anos ali. O Jonathan Jesus é um moleque, né? Tem 20 anos, então a gente tem aí talvez uma lacuna para um atleta mais experiente no setor. Primeiro nome que eu pensei foi o Juan Jesus, tá? Juan Jesus, que começou lá no Internacional, fez a carreira praticamente toda no futebol italiano, atualmente joga pelo Napoli, mas podemos dizer que o Juan Jesus é mais reserva do que titular, porque das 37 partidas do Napoli na temporada, ele jogou apenas 17, um gol e uma assistência. O Juan Jesus está com 33 anos, é um zagueiro canhoto, para quem não se lembra dele, né? Teve até alguns momentos, alguma passagem ali por seleção brasileira, mas nunca conseguiu ter muito destaque. E na carreira foi basicamente Roma, Inter de Milão e Napoli, né? Clube que ele defende há algumas temporadas, fez parte da campanha do Scudetto aí 2 anos atrás, pode ser campeão italiano mais uma vez, tá? É um zagueiro que eu acho que tem bom recurso. Já vi algumas pessoas falando, inclusive, que ele é cruzeirense, né? Ele que é de Minas e tudo mais. Tem essa possibilidade aí de ter essa ligação também com o Cruzeiro. Não sei, tá? Acho que isso não é o fator mais relevante. Mas o Juan Jesus é significativamente uma melhoria técnica em relação ao Gamarra, né? Que seria uma das opções de zaga do Cruzeiro hoje. Ele já jogou em algum momento da carreira como lateral esquerdo, mas agora eu acho que já é um jogador mais veterano, né? É a zaga mesmo, é a posição dele. E é um zagueiro alto, né? A gente precisa de jogadores que possam entregar um pouco mais nessa questão de bola aérea também. Já foi uma crítica recorrente aí do Leonardo Jardim. Eu acho o Juan Jesus um zagueiro ok, é um cara que conseguiu jogar 10 anos, né? No campeonato italiano, que tem um nível técnico bom e é um campeonato taticamente difícil. Acho que aqui no Brasil ele provavelmente conseguiria jogar bem. Aí eu tenho certeza que vai virar alguém e vai falar assim: caramba, igual você falou que o Wallace era bom, né? Que era uma grande contratação. Até uma coisa que vale a pena a gente citar, né? Eu acho que um dos problemas do Wallace é a questão de que ele jogava num time que estava constantemente brigando contra o rebaixamento, tinha ali uma necessidade diferente, não era um cara que ficava propondo o jogo, e o Juan Jesus jogou em clubes importantes, né? Internacional, Roma e Napoli, times que são protagonistas na maior parte dos jogos que fazem durante a temporada. Então o Juan Jesus é um cara que sabe sair jogando, um zagueiro que tem um passe ok também, não é aquele cara ali rebatedor, não, tá? Eu acho que é um jogador que tem alguma qualidade e poderia acrescentar ao Cruzeiro. O outro zagueiro que eu coloquei aqui na lista também está em fim de contrato, esse jogando lá no futebol saudita, que é o Andrei Giroto. Aí você pode virar para mim e falar assim: que zagueiro o quê? Mas o Andrei Giroto jogava no América aqui, eu lembro dele, no Palmeiras. Ele é volante. Ele era volante, mas ele virou zagueiro. Para quem não ligou o nome à pessoa, esse é o Andrei Giroto, 33 anos, está jogando lá no Al Tawon da Arábia Saudita. Olha aí, parça do Maílson. E na carreira, né? Ele apareceu bem ali no América, 2013, 2014, foi para o Palmeiras em 2015, depois jogou no Japão, na Chapecoense, e sempre foi um volante que marcava seus golzinhos, né? Chegava à frente, tinha um chute razoável ali de média distância, aparecia bem nas bolas aéreas também, e quando ele foi negociado do Palmeiras, né? Emprestado na Chapecoense, ele foi negociado para o Nantes da França. Por lá ele chegou como volante, mas a partir da segunda temporada passou a ser aproveitado como zagueiro, e os melhores momentos da carreira dele foram realmente como zagueiro, tá? Às vezes como zagueiro pela direita, às vezes como zagueiro central num sistema com 3 zagueiros. Ele fez temporadas muito boas lá pela França, tanto que foi valorizado, né? Foi jogar na Arábia Saudita aí para ganhar um bom dinheirinho nessa reta final de carreira. O contrato está acabando, eu acho que é um jogador que seria interessante por esse aspecto da bola aérea, por já ter uma experiência de futebol brasileiro que não é tão antiga assim, e porque ele teve aí uma evolução legal enquanto estava lá no futebol francês. Acho que seria um nome interessante para o Cruzeiro, tá? Não digo que o André Giroud tenha
a mesma estatura do Juan Jesus no que diz respeito a tamanho no futebol mundial e tudo mais, mas o André Giroud jogou muita bola, ele é adorado lá pela torcida do Nantes no futebol francês, conseguiu ter uma carreira bem legal, e acho que entraria no mesmo critério, né? Um zagueiro um pouco mais experiente ali poderia acrescentar alguma coisa ao elenco. Você acha que valia a pena trazer os dois, Emerson? Acho que os dois não. Acho que um zagueiro poderia ser interessante, os dois eu já acho que seria um pouco mais de desperdício. Talvez ver ali aquele que valha mais a pena na questão financeira e tudo mais, né? Mas eu acho o Giroud também um bom jogador. Não sei se ele estaria assim apto, não, volta a jogar como volante. Não sei, talvez seja um caminho também. Mas como ele tem feito os melhores momentos como zagueiro, eu penso nele como opção para ser zagueiro mesmo. Ô, Caramujo, a gente precisa de um volante, cara. Ali um camisa 5 ali, porque o Lucas Romero tá jogando todas, tá desgastado e tudo mais. Então, volante em fim de contrato. O nome que eu pensei, e eu sei que algumas pessoas não são muito fãs dele, Rodrigo Dourado, tá? Apareceu muito bem no Internacional, teve bons momentos, depois teve uma fase um pouco pior, e há 3 temporadas está jogando no futebol mexicano, lá no Atlético San Luís. Na atual temporada, ele jogou 39 partidas pelo clube, marcou 5 gols, tá? Inclusive se destacando aí nas bolas aéreas, né? É um jogador que sempre chegou bem de cabeça aí na área adversária. E o Rodrigo Dourado tá com 30 anos, tá? Completa 31 agora no mês de junho. Tem jogado num bom nível aí, como eu falei, é um jogador que tem destaque nas bolas aéreas, mas tem bons números aí de desarme e tudo mais. Na temporada passada, né, nos 2 anos anteriores que o time do São Luís não teve um desempenho melhor, o Rodrigo Dourado teve um pouco mais de destaque. Nessa temporada, o time fez uma campanha ruim, nem se classificou aí para os playoffs, para a fase final do Tequilão, tá? E o Rodrigo Dourado ele já foi citado aí em Fluminense, Atlético Mineiro, um monte de clube brasileiro já especulou ele. Então é um cara que está no mercado aí. Claro que a gente tem que medir muito bem qual seria o custo disso, né? Não é que o Rodrigo Dourado seja o volante mais veloz do planeta Terra. Não, tem algumas características nele, inclusive, que são similares à do Wallace, que me deixa um pouco preocupado, tá? Mas ele é um bom volante, é um cara que tem um pouco mais de qualidade na bola, né? Na saída para o jogo ali, no passe, e também é interessante na bola aérea, que é uma necessidade de melhoria do Cruzeiro. Tá? Então, o Rodrigo Dourado é um nome que eu certamente daria uma sondada para ver qual é que é. E um outro volante que já foi especulado aqui no Cruzeiro no ano passado, acabou não vindo e tudo mais, eu coloquei nessa lista só para não falar que eu não coloquei, tá? Que é o Thiago Mendes, que está jogando lá no Al Rayyan do Catar. Ele completou 33 anos recentemente, aí no mês de março. É aquele Thiago Mendes que apareceu muito bem no Goiás, passou pelo São Paulo, jogou muito tempo ali no Lille e no Lyon da França e está completando aí 2ª temporada de Al Rayyan. O problema é que o Thiago Mendes tem sofrido bastante com lesões nos últimos anos, tá? Inclusive na atual temporada ele jogou apenas 9 partidas. Por quê? Ele teve uma lesão no ano passado, né? Ficou aproximadamente aí 4 meses fora dos gramados, então ele jogou muito pouco, tá? E a última partida dele foi em março, inclusive. Então eu já adianto que eu estou colocando o nome do Thiago Mendes aqui, porque é um jogador tecnicamente interessante, e quando o Cruzeiro fala, né, na necessidade ali de um box to box, né, um volante ali que tem um pouco mais de dinâmica, de chegada à frente, o Thiago Mendes ele encaixa muito bem nessa ideia. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não achar que o Thiago Mendes atual está jogando como era o Thiago Mendes do São Paulo, que jogava para cacete, que era um ótimo jogador. Na França também ele teve temporadas muito boas. Mas assim, eu coloquei o nome na lista, pensei em tirar, mas falei, não, vou citar o Thiago Mendes, mas confesso que se eu tivesse que tomar a decisão, eu não contrataria esse jogador, tá? Embora reconheça que ele tem muita qualidade técnica, os problemas físicos dele aí me deixariam com o pé atrás. E pro ataque, Caramujo, não vem ninguém? Na minha opinião, não, tá? Gabigol, Caio Jorge, Neno, Bolaço, enfim, o Cruzeiro já tem boas opções de atacantes. Mas uma coisa que talvez a gente precise, né, seria uma opção para o Matheus Pereira, né, um meio atacante ali, um cara para ser esse segundo atacante em alguns momentos. Em outras oportunidades, alguém para jogar pelo lado. E eu confesso que ponta, tá? O extremo, né? Jogador de beirada, eu não achei nenhum, tá? Que seja ali um ponta, ponta mesmo. Que você fala, não, esse aqui é um cara que faz a ponta, é excelente, muito veloz e tal. Não achei nenhum jogador que esteja em fim de contrato. Depois a gente pode buscar, inclusive, por outro meio, né? Achar jogadores com essas características. Mas em fim de contrato agora no meio do ano, eu não achei nenhum. Mas aí eu cheguei num nome que pode entregar um pouco das duas coisas, que é o Vitinho, aquele Vitinho que jogou
no Flamengo recentemente, é outro que está lá no futebol saudita. O Vitinho, que está com 31 anos, completará 32 aí no mês de outubro. Ele está vinculado ao Al-Ettifaq da Arábia Saudita desde 2022 e na atual temporada são 29 jogos com 6 gols e 7 assistências. Aí quando a gente lembra do Vitinho, normalmente ele fazia o papel ou de um e quando a gente lembra do Vitinho, normalmente ele fazia o papel ali de um ponta esquerda, né? Um meio atacante ali pelo lado esquerdo, mas durante um bom tempo, e talvez eu acho que durante o melhor momento dele no Flamengo, ali em 2021, ele era até um reserva do Arrascaeta, né? Um meio atacante central ali, às vezes jogava pelo lado direito, enfim, jogou em todas as posições que precisou. É um cara que eu acho que tem boa qualidade, né? Desde que surgiu no Botafogo, ele apareceu bem, depois teve um momento lá no futebol russo, jogou no Internacional também. Eu acho que o Vitinho, tecnicamente, é um bom jogador. Uma crítica que se fez a ele em alguns momentos, de ser meio preguiçoso, meio indolente, né? Não ser um jogador tão esforçado assim. Lá na Arábia, as 2 primeiras temporadas foram um pouco mais discretas. Essa terceira tem sido a melhor temporada e o contrato está acabando agora. Então, dependendo da pedida, né, justamente por ser um jogador que seria uma alternativa para jogar na ponta esquerda ou para ser ali um meio atacante central, eu gosto dessa ideia, tá? Acho que o Vitinho seria um nome razoável, uma aposta interessante. Não é um jogador tão veterano assim, né? Ainda tem lenha para queimar durante algum tempo. Tá? Não é o jogador que eu morra de amores, mas tecnicamente acho que não dá para negar que ele tem a qualidade. E para fechar a lista, um jogador que eu já gostei bastante, inclusive, especialmente quando ele estava na Lazio e tudo mais, que está acabando o contrato agora, que é o Joaquim Correa. É argentino, tem 30 anos, atualmente pertence à Inter de Milão, 18 jogos na temporada, 1 gol e 3 assistências. É um cara que surgiu no Estudiantes, posteriormente se transferiu ali para o Sevilha, foi bem no Sevilha, foi para a Lazio, jogou melhor ainda na Lazio, depois foi comprado pela Inter de Milão, e lá em Milão as coisas não aconteceram. É verdade que ele não tem recebido tantas oportunidades nessa temporada, ele é um reserva ali, uma das últimas opções na fila do pão, digamos assim, né? Um cara que não tem muita moral com o Simone Inzaghi. Na temporada passada, inclusive, teve um empréstimo para o Olympique de Marseille na França também, não conseguiu ter um bom desempenho, mas assim, bom jogador, tá? Tecnicamente tem bons recursos, é um cara alto, inclusive, 1,88 m. Ele pode ser ali um segundo atacante, é a posição ideal dele, mas já fez durante algum momento na carreira a ponta também, ponta esquerda, normalmente ele é destro, tem bons recursos técnicos ali. Acho que é um jogador recuperável, tá? Me parece assim que jogando talvez aqui no cenário de futebol brasileiro ele poderia ter um bom desempenho. Aí você me pergunta, esse cara quer jogar no Brasil? Não sei, não tenho a menor ideia, mas perguntar não ofende, tá? Joaquim Correa já foi um bom jogador, inclusive naquela seleção argentina que ganhou a Copa América de 2021 contra o Brasil, ele estava no plantel, né? Foi acionado em algumas oportunidades, inclusive. É um jogador que realmente na Inter de Milão não ornou, vem em baixa, seria um jogador para tentar recuperar, mas tecnicamente eu acho que talvez valeria, né? Obviamente que depende do custo, tá? Mas pelo que já mostrou na carreira, eu acho um meio atacante bom também. Joaquim Correa seria a minha última opção nesse vídeo. Ah, Emerson, você só tá falando de jogador experiente e tudo mais, de grife. Então, galera, a ideia do vídeo era trazer jogadores que estejam em fim de contrato, certo? E não tem muitos jogadores jovens, promissores, em fim de contrato, porque os clubes não deixam o atleta chegar nessa situação. Então, dei uma peneirada aí, cheguei nesses nomes. Aceito as cornetas de vocês, aceito sugestões também. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de cada uma dessas alternativas, se tem algum que agrada, se tem algum outro jogador que te chame a atenção. Lembrando que você pode fazer uma consulta aí no site Transfer Market, se você jogar assim, ó, jogadores em fim de contrato Transfer Market, já aparece a lista ali, aí vocês vão ver que tem lá Trent Alexander-Arnold, tem jogadores assim, Jonathan Davi, caras que são totalmente fora da realidade do futebol brasileiro. E eu tentei fazer uma lista realista, né, de jogadores que tem alguma hipótese do Cruzeiro trazer, tá bom? Não é a melhor lista do mundo, mas foi o que deu para fazer. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar as suas opiniões. E amanhã eu acho que tem live, hein? Amanhã acho que vai. Enfim, amanhã tem jogo, né? E a gente faz o pré-jogo aí de Cruzeiro e Flamengo, tá? Então amanhã a gente conversa mais sobre isso. Agradeço demais pela presença. Já vou deixar aqui, hein? Meio-dia desse domingão, o pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo. Pode ser? Aí vocês chegam aí para uma livezinha, meio-dia de domingo, Cruzeiro e Flamengo, para a gente conversar sobre a partida. Agradeço demais pela audiência, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!